E Michael pode virar reforço do Corinthians? Especulação surgiu muito forte nas últimas horas e dá conta de que o Timão entende no Michael o nome perfeito para reforçar o sistema ofensivo em 2026. Não é a primeira vez que o Michael é alvo de especulações no Corinthians, um namoro super antigo. Dá para dizer que a atual diretoria vê no Michael um bom nome, mas a chance de o negócio acontecer é muito pequena. Dá uma olhada no que eu vi de um dirigente corintiano, abre aspas. Antes de pensar em qualquer reforço, temos que resolver o transfer ban, que hoje já está em mais de 80 milhões de reais. Fazendo uma atualização básica, hoje o Corinthians tem cerca de 85 milhões de reais em pendências, que o impedem de registrar novos atletas. São 41 milhões com o Santos Laguna pela compra do Félix Torres e mais 44 milhões com o Matias Rojas, jogador que deixou o Corinthians, entrou na FIFA e conseguiu na Corte Arbitral do Esporte essa condenação de 44 milhões em relação ao Timão. Só para completar, isso significa que o Corinthians não terá reforços em 2026? Não. Deve ter reforços, mas apenas depois de resolver essas pendências, e por ter gastado muito dinheiro com o transfer ban, o Corinthians dará prioridade para atletas que possam chegar de graça. Não é o caso do Michael, que quase deixou o Flamengo para voltar para a Arábia Saudita na metade dessa temporada. O negócio acabou não acontecendo por conta das cifras consideradas baixas em relação à oferta que chegou ao Flamengo. Diante disso, com o Flamengo exigindo uma compensação financeira, dá para imaginar que o Michael dificilmente será reforço alvinegro no próximo ano. Atleta que com a camisa do Fla soma 27 jogos, 2 gols e 4 assistências. Você gostaria do Michael no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians. Formação curiosa. Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Timão e que vive as últimas semanas à frente do clube, apresentou uma lista de reforços para a diretoria, possíveis nomes que poderiam ser contratados para o próximo ano. Mas, de acordo com o Samir Carvalho, setorista do Corinthians e dono de um canal que cobre o Timão aqui no YouTube, a lista foi rejeitada pelo presidente Osmar Stabile e por seus pares. Tudo porque os nomes, de acordo com a apuração, estariam completamente fora da realidade financeira do Corinthians. Vale a lembrança de que o Timão já tem 2 condenações na FIFA e outras 4 estão a caminho. Hoje, para que o Corinthians volte a contratar atletas, ele precisa juntar mais ou menos 85 milhões. Quando todas as outras condenações também se tornarem reais, haverá uma necessidade de investimento de 125 milhões de reais, possivelmente à vista, para que o Timão possa, enfim, voltar a contratar. Diante desse custo gigantesco, dá para imaginar reforços pontuais e baratos no Timão. Dorival Júnior chegou a dizer que cogita até que não existam reforços para o Corinthians de 2026. Parece que o Fabinho Soldado deu mais um deslize. E a relação dele com dirigentes do Timão, que já não é das melhores por conta do seu custo, quase 400 mil mensais, além da relação com Augusto, ficou ainda pior. Belto Lindomar, boa noite, Nico. Você acredita que o Corinthians possa ser beneficiado com o name rights da Caixa? O cachaceiro é corintiano, é ele quem manda na Caixa. Pois é, Beltão, eu não duvido não, tá? Não duvido mesmo. O que a gente pode discutir é se é lícito, né? Mas se é ético, se é bacana, um banco estatal investindo em name rights de estádio, embora a Caixa também tenha sido patrocinadora de dezenas de clubes nos últimos anos, né? Antes do advento das bets, quem dominava o mercado de patrocínio, vocês vão lembrar, era a Caixa, que chegou a ter mais de 30 times nas séries A, B e C. Natan Martins. Boa noite, Nicola. Que história é essa de que o Kifuri falou de o Corinthians quitar a Arena? Bora lá explicar essa história. O Corinthians busca soluções para a quitação do seu estádio, né? O financiamento hoje está avaliado, a dívida do financiamento está avaliada em 650, 660 milhões de reais. E é curioso porque é meio que enxugar gelo. Você tá enxugando, está pagando parcelas e por conta dos juros da dívida, parece que o dinheiro nunca serve, né? O pessoal do Corinthians procura a Caixa para fazer a seguinte proposta. Olha, vamos fechar 10 anos de name rights. Vocês da Caixa passam a dar nome ao estádio e em troca desses name rights a gente recebe 70 milhões de reais por ano. Só que em vez de receber, a gente vai abatendo da dívida que existe. E em 10 anos, os 700 milhões de reais de pendência hoje são transformados em zero dívida. O pessoal da Caixa recebeu a sugestão, a proposta, e ficou de avaliar. Além dessa
possibilidade, outras duas também foram discutidas, de uma mudança em relação aos índices de juros altíssimos da Arena, enfim. São coisas que estão sendo debatidas entre as partes, tá bom? Meu Corinthians tem que trazer atacante e zagueiro e lateral para 2026. Nadson, esse é o grande X da questão, né? Quem vai ser contratado pelo Corinthians com todas as dificuldades financeiras do clube? Timão tem 85 milhões de reais em condenações na FIFA e outros 40 milhões de reais que vão surgir, vão ser computados muito em breve. Diante desse cenário, eu não descarto a possibilidade de o Corinthians não conseguir contratar jogadores para o ano que vem. O Anderson José Nicola, boa noite. E a oferta do Atlético de Madrid de 18 de euros pelo Breno Bidon chegou? Anderson, vamos dar nomes aos bois? O pessoal do Atlético procurou o Chicão, que era diretor da base do Corinthians. O Chicão cuidava da integração entre base e principal. E havia um representante do Atlético de Madrid muito próximo do Chicão, telefonou para o Chicão. Chicão, estamos pensando aqui em apresentar uma proposta para o Bidon, a ideia é pagar 18 milhões de euros. Você acha que isso vai adiante? O Chicão, eu saí do Corinthians, não estou mais no clube, o que eu posso fazer é passar o contato ou conversar com o empresário do Bidon, e aí ele encaminha a conversa com o Corinthians e vocês tentam se afinar, né? Só que o Chicão passou a informação para o pessoal do Corinthians, para o pessoal do staff do Bidon, e a coisa parou por aí. A percepção é de que o staff do Bidon trabalha com outras alternativas de clubes com cifras superiores, tá? Então, essa é a impressão que ficou a partir dessa conversa inicial com o Atlético de Madrid. O Bruno Salvador, name rights na Caixa e patrocínio master. Sobre os name rights eu expliquei, mas não custa repetir. Proposta feita pelo Corinthians é para que a Caixa dê nome a seu estádio por 10 anos, em troca do perdão da dívida. O Corinthians hoje deve perto de 700 milhões de reais. Com esse acordo, em 10 anos, os name rights resolveriam o financiamento do estádio. O Corinthians só precisaria encontrar uma solução para o pagamento de cerca de 70 milhões de reais com a Hypera Pharma pela quebra do contrato atual. Bora falar agora sobre o Campeonato Paulista. Nessa terça-feira, a Federação reuniu clubes e imprensa para anunciar o formato do Paulistão de 2026. E quero contar que os times terão uma redução de 25% da cota do Paulistão. Até a temporada de 2025, os grandes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, tinham 44 milhões de reais de cota de participação, disparada a maior do futebol brasileiro. Os demais clubes que disputam a Série A1 do Paulista recebem valores proporcionais ao tempo em que eles estão na primeira divisão, partindo de 10 milhões de reais para 11, 12, 13, quanto mais tempo na primeira divisão, maior a sua cota de participação. Pois bem, por conta da redução no número de datas, o Campeonato Paulista cai de 16 para 11 datas, houve a necessidade de uma redução em 25% das receitas. Então, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, que tinham direito a 44 milhões de reais até o campeonato desse ano, vão ganhar 33 milhões de reais. É importante dizer também, ou ainda, que a federação negocia e busca uma empresa que queira comprar os name rights do campeonato. Se essa venda acontecer, parte da grana será destinada aos clubes, reduzindo essa perda de 25% das receitas com a participação no campeonato. Ainda assim, com 33 milhões de reais para os grandes e algo na casa de 7 a 8 milhões de reais para os demais times, dá para dizer que o Campeonato Paulista tem de longe a maior receita do futebol nacional. Só para completar, pelo menos em relação a estaduais, tá? Só para completar, contar que na temporada de 2025 o Corinthians, como campeão paulista, levou 54 milhões de reais. Foram 44 milhões de cota, 5 milhões pelo título e outros 5 milhões em ações de marketing. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Esquece de deixar like, se inscrever no canal. E Memphis Depay desistiu de deixar a suíte triplex, que custa 700 mil reais por mês ao Corinthians. Na semana passada contei para vocês que o atacante holandês havia se interessado por uma mansão em Alphaville com um custo de 500 mil por mês, uma economia para o Corinthians de 200 mil mensais. Mas os advogados do Memphis o orientaram a adiar essa mudança. Eles temem que o Corinthians não cumpra com um acordo firmado por pagamento de 23 milhões de reais pendentes, relacionados a luvas,
prêmios pelo título do Campeonato Paulista, jogos e participações em gol, além de direitos de imagem. Então, o Memphis vai aguardar que comece a receber parceladamente esses 23 milhões de reais para levar adiante a mudança. Dessa maneira, o Corinthians vai seguir desembolsando 700 mil mensais com o hotel onde está hospedado o atacante holandês. Só para lembrar que tem jogador super importante no Brasileiro que custa na casa dos 700 mil mensais. Vou dar o exemplo de alguém que ganha mais, mas é extremamente eficiente. Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, fatura no Cruzeiro algo próximo a R$1 milhão mês. E você, o que pensa sobre essa história envolvendo Memphis Depay e o Corinthians? O último registro importante, no contrato assinado entre as partes, havia uma combinação de que o Corinthians pagaria no máximo 30 mil euros, ou 183 mil reais, com a moradia do atacante. Mas o Corinthians virou a grande mãe de todo mundo e, em vez de 183 mil, arca com 700 mil mensais. Para falar agora sobre o Corinthians, Dorival Júnior reclamou do planejamento do Timão para a próxima temporada. Na visão do técnico, o Corinthians está atrasado em relação à concorrência. Dá uma olhada na declaração, abre aspas, estamos com o nosso planejamento um pouco atrasado em relação a muitas equipes. Posicionamos a diretoria do clube que precisamos acelerar para estar com decisões tomadas e nomes preparados para diminuir a diferença do Corinthians em relação aos demais. Aí é importante dizer que o Dorival teme que o Corinthians não contrate jogadores, tudo por causa daquela questão envolvendo o Transferban. Hoje o Timão já tem 2 condenações contra si e precisa alcançar 85 milhões de reais. É natural que outras 4 condenações que já aconteceram na FIFA e serão confirmadas em breve na Corte Arbitral do Esporte aumentem a pendência do Corinthians em até 125 milhões de reais. Pois bem, declaração do Dorival sobre a chance de não chegarem reforços. Nós temos de ter consciência de que isso pode acontecer. Por isso, minha preocupação é preparar o máximo possível esses garotos que estão aí. Não seria o ideal nem o correto, mas é o caminho que temos, diz o Dorival, falando especificamente, por exemplo, sobre o Dieguinho, que foi titular na última partida do Corinthians, derrota por 1-0 para o Ceará. O atacante deixou excelente impressão. Guinegão, entre vários outros, também já ganharam muitos minutos ao longo da temporada. Só para completar, em relação ao Corinthians, semana de folga por conta da data FIFA, Timão que perdeu as 2 últimas partidas e despencou para o 13º lugar no Campeonato Brasileiro. É só importante lembrar que, apesar de já estar falando sobre o planejamento, o Dorival precisa do título da Copa do Brasil, sob o risco de ser demitido, dispensado pelo presidente Osmar Stabile. E você, gostaria de ter o Dorival em 2026 ou o ciclo já acabou? Use o espaço para comentário, só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.